No vídeo de hoje, aqui no Família Real Update, vamos falar a respeito de uma discussão que foi levantada no Parlamento Britânico recentemente. Nos últimos anos, a monarquia inglesa sofreu diversas mudanças e reduziu bastante de tamanho. A primeira grande mudança das últimas décadas aconteceu em 2020, quando Harry anunciou que iria sair da monarquia e renunciar a seus deveres e posição como membro sênior. No ano seguinte, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth durante 73 anos, faleceu perto de completar 100 anos de idade. E em 2022, a morte da rainha Elizabeth marcou a história e deu ao Reino Unido um novo monarca após 7 décadas sob o comando de Elizabeth II. Vamos ver como essas mudanças tornaram o papel de Kate Middleton ainda mais importante dentro da monarquia. Mas antes eu aproveito para lembrar a vocês de se inscreverem no canal, ativem o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui e deixem um like para ajudar o canal. Essas alterações são mudanças que não só trouxeram adaptações, mas também levantaram questões e evidenciaram a redução no tamanho da monarquia, juntando com o caso do príncipe Andrew, que também teve que se afastar de seus deveres e da vida pública. São 5 membros sêniores que não estão mais presentes e não podem desempenhar as suas funções dentro da monarquia. Com isso, os membros que trabalham, representam e cumprem os deveres da coroa inglesa praticamente estão focados nas figuras do rei e da rainha, do príncipe e princesa de Gales, William e Catherine, da princesa Anne e o conde e condessa de Wessex, Edward e Sophie. Outros membros menos conhecidos e atuantes ainda representam a coroa em alguns compromissos, mas sem dúvida, nesses 2 últimos anos, a dinâmica da família mudou. Essa transição pela qual a família real vem passando ainda está sendo mais desafiadora devido a um problema causado por Harry e sua esposa Meghan Markle desde 2020, quando os dois se afastaram da monarquia. Ao invés de irem viver a vida deles como eles anunciaram, desde 2020, eles estão numa campanha para atacar, acusar e infernizar a vida da família real e dos britânicos. Com a campanha difamatória e acusatória feita por Harry contra a monarquia inglesa, o que já era inviável tornou-se inaceitável. Harry, assim como outros membros na linha de sucessão da coroa, é um dos conselheiros de Estado que poderiam representar o rei quando este estiver ausente. Ao renunciar e se afastar do Reino Unido, indo morar em outro país que nem pertence ao Commonwealth, já era inviável ele poder atuar como conselheiro. Com os ataques dele contra a coroa, agora é inaceitável. Por isso, surgiu a discussão no parlamento sobre incluir outros membros como conselheiros de Estado. Esse foi um pedido do rei Charles III que foi prontamente aceito. Ao mesmo tempo em que começaram a discutir sobre retirar os títulos de Harry e do príncipe Andrew para que eles oficialmente não sejam mais conselheiros. Até o momento, muito foi dito, mas nada foi decidido. Porém, dessa discussão surgiu uma outra reflexão e um debate que foi levantado por um dos membros da Câmara dos Lordes no parlamento inglês, a da necessidade de tornar Catherine a rainha regente. Vamos entender qual o contexto desse debate. Bom, a Câmara dos Lordes no parlamento britânico conta atualmente com 792 membros. Ela é uma instituição formada por 2 arcebispos e 24 bispos da Igreja Anglicana e 766 membros da nobreza britânica. A Câmara dos Lordes, ao contrário da Câmara dos Comuns, não é composta por membros eleitos pelo povo, e nos tempos atuais é a Câmara dos Comuns que detém mais poder. No entanto, a Câmara dos Lordes também tem funções legislativas. O pedido do rei Charles para que fossem incluídos 2 novos membros como conselheiros de Estado se baseia no Regency Act de 1937, onde consta que apenas 5 membros devem atuar como conselheiros. Como 2 desses membros estão impedidos de atuar, surgiu uma preocupação no Reino Unido de que a margem de conselheiros de Estado está muito pequena.
Foi aí que alguns levantaram uma questão que provavelmente já paira na cabeça de muitas pessoas no Reino Unido, e o nome de Catherine Middleton foi citado no parlamento. Pelo Regency Act, somente os herdeiros do trono na linha de sucessão direta e acima de 21 anos podem atuar como conselheiros de Estado. Tirando os problemáticos Andrew e Harry, sobrou então apenas a rainha consorte Camila, o príncipe William e a princesa Beatrice. Daí a necessidade de incluir a princesa Anne e o príncipe Edward. Porém, existem duas outras questões que preocupam os ingleses. Uma delas é que geralmente os conselheiros cumprem compromissos oficiais em pares. Dessa forma, a rainha Camila dificilmente estaria disponível para representar o rei na ausência dele, pois ela está sempre com ele. Na prática, o número de pessoas que podem representar o rei é bem pequeno. Além disso, há uma outra preocupação que foi abordada no parlamento: a necessidade de nomear uma rainha regente. O assunto é desconfortável, mas foi levantada a questão de haver a necessidade de estar prevista na Constituição inglesa a futura rainha consorte no caso de uma fatalidade com o monarca. Na configuração da monarquia britânica, o herdeiro do trono após Charles é o príncipe William e, em seguida, o pequeno príncipe George. O debate no parlamento levantou a necessidade de apontar Catherine como possível regente no caso de George herdar o trono ainda sendo menor de idade, com menos de 18 anos. Um dos membros do parlamento disse que se faz necessário decretar Catherine, agora que ela é princesa de Gales, como a rainha regente caso essa configuração na monarquia inglesa se estabelecesse. Catherine não seria apenas rainha ou consorte, ela seria a rainha regente caso o filho George fosse rei ainda sendo menor de idade. Daí percebe-se a importância que o papel de Kate tem hoje em dia na monarquia inglesa, o tamanho do peso e responsabilidade que ela carrega. Essa discussão sobre lançar o nome de Kate não seria muito bem-vinda caso Catherine não tivesse demonstrado ao longo de mais de 10 anos como membro da família real que ela está apta a assumir tamanha responsabilidade. E mesmo estando previsto no Regency Act que um regente assume, no caso do rei ser menor de idade, o parlamento tem demonstrado preocupação em quem seria a melhor figura para assumir esse papel. A princesa Anne tem praticamente a mesma idade que o atual monarca, o que também é uma preocupação. Mas, na realidade, o que os membros do parlamento que levantaram essa discussão realmente temem é que a regência da coroa caísse nas mãos de Andrew ou Harry. Seria inconcebível para o povo britânico. Por isso, eles consideram o nome de Catherine a melhor opção e consideram também que é urgente definir essa questão. O povo britânico certamente concordaria com os lordes da Câmara, visto que Catherine é praticamente tão popular no Reino Unido quanto o príncipe William. As pesquisas sempre indicam o nome dela em segundo lugar na preferência do povo. Nos últimos anos, e principalmente agora que a monarquia passa por mudanças e distúrbios, Catherine tem se mostrado serena, dedicada, confiante e leal aos princípios da coroa inglesa. Esse tipo de precaução é prevista em diversas monarquias. No Principado de Mônaco, por exemplo, em 2002, aprovaram um decreto para que, em caso de falecimento do príncipe Albert, o seu filho Jacques, que é o herdeiro direto do trono, mas ainda é uma criança, quem assumiria a regência do principado seria um irmão legítimo ou um dos filhos legítimos que já fosse adulto. No caso do príncipe Albert, ele tem 2 filhos fora do casamento, por isso eles não poderiam assumir a regência, e por isso foi importante definir essa questão. Mas se esse tipo de questão não estiver definida via decreto, nós poderemos ver disputas por tronos e principados na Europa, como acontecia antigamente, séculos atrás, como na disputa entre a rainha Mary da Escócia e a rainha Elizabeth I da Inglaterra, onde uma delas acabou condenada à morte. Do jeito que as coisas andam na coroa inglesa, a situação pode até não ser tão dramática assim, mas está tão cheia de reviravoltas quanto os episódios mais tumultuados exibidos nos livros de história. E agora nós estamos testemunhando em tempo real
Um dos príncipes apunhalar repetidas vezes seu irmão mais velho e herdeiro do trono. Diante de tudo isso que vem acontecendo, dá para entender a posição e a preocupação dos membros do parlamento britânico. E dá até para entender também por que o casal Harry e Meghan, apesar de terem dito que queriam se afastar da monarquia e terem ido morar em outro país, eles não deixam de atacar a monarquia e têm mirado constantemente na figura da Catherine. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre definirem o nome de Catherine como rainha regente. Vocês acham que ela seria uma rainha com bastante autoridade? Será que o destino de Kate é ser uma nova Catarina a Grande? Pelo que temos visto da opinião pública no Reino Unido, mesmo que ela seja apenas rainha consorte, ela vai ser considerada e tratada como a verdadeira rainha, como a soberana de todo o povo. Deixem aqui seus comentários, se inscrevam no canal, deixem um like para ajudar e apoiar a gente e eu vejo vocês no próximo vídeo.